infelizmente, o nosso Estado cada vez mais tem investido em nos matar. A gente tem observado que tem organizações de sociedade civil, a própria população civil organizada tem investido, né, nas nossas pulsões de vida, né? Eu sou a Pamela Carvalho, tenho 28 anos, sou moradora do Parque União, no conjunto de favelas da Maré. Eu sou professora de História, formada pela UFRJ, sou mestra em Educação, também pela UFRJ, pesquisando educação antirracista a partir de uma perspectiva cultural. Eu sou fundadora do Quilombo Etu, que é um coletivo que pensa educação antirracista a partir da cultura popular, e eu trabalho na Rede de Desenvolvimento da Maré, uma organização da sociedade civil aqui da Maré, que começou o seu trabalho a partir da educação, mas que atualmente trabalha no sentido de garantir direitos para as populações da Maré. Eu nasci numa outra favela aqui no Rio, numa favela que chama Morro do Juramento, que também fica aqui na Zona Norte, né, numa área de periferia aqui do Rio de Janeiro. E é importante dizer isso também, né, porque tem favelas diferentes, né, as favelas são muito diferentes entre si. E as favelas de periferia são diferentes, por exemplo, das favelas do que a gente chama de Zona Sul. No Morro do Juramento, não tinha essas organizações todas, não tem até hoje, da sociedade civil, essa mobilização toda. Então é muito mais difícil a gente ver num jornal alguma coisa sobre o Morro do Juramento. Então é importante falar sobre isso também, né? Sobre como as organizações da sociedade civil, esse investimento, né, que as populações têm feito, faz diferença, né, para que a gente tenha cada vez mais os direitos garantidos. A Maré não é uma só, existem várias marés dentro da Maré. A gente atualmente tem 16 favelas, cada uma com um surgimento, com uma história, com uma associação de moradores, e por isso que a gente fala desse sentido tão plural, né, do conjunto de favelas da Maré. A Rede da Maré é uma organização da sociedade civil que surgiu há cerca de 20 anos numa perspectiva de educação, né? Foi percebido que muitos dos jovens da Maré, isso há cerca de 20 anos atrás, tinham dificuldade em ingressar na universidade. Então foi pensado um projeto de educação, de pré-vestibular, para oportunizar que mais jovens da Maré ingressassem no ensino superior. Só que o tempo foi passando, né, e foi sendo percebido que a educação não é o único direito que não é plenamente garantido para as populações das favelas e especialmente para os moradores da Maré, pensando a Redes. Então a Redes vai expandindo o seu trabalho. E aí, a partir de 2007, a Redes passa a ter esse nome, Redes de Desenvolvimento da Maré, e atualmente a instituição se organiza a partir de 4 eixos estruturantes: educação, desenvolvimento territorial, segurança pública e acesso à justiça, e arte, cultura, memórias e identidades. Então, esses são os 4 eixos estruturantes da Redes e são os 4 direitos principais que a gente tenta garantir. Hoje em dia, a gente tem quase 200 pessoas atuando na Rede da Maré. Quando a gente fala de favelas, né, muitas vezes as pessoas acham que tudo é uma grande bagunça, né? Mas a Maré, por exemplo, é um conjunto de favelas extremamente organizado, né? Cada uma das favelas tem sua associação de moradores. A Maré tem um histórico de organização
né, muito antigo. Inclusive, uma das diretoras fundadoras da Redes, né, que é a Eliana Souza, foi presidenta de associação de moradores, Associação da Nova Holanda. Então, a gente tem um histórico que vai se costurando de mobilização, de desenvolvimento territorial, que é muito forte, né, que faz com que a Maré tenha um trabalho, né, sempre muito intenso. Eu acho que um outro ponto positivo é que eu saio da Maré, né, para fazer várias coisas, mas se eu não quisesse, eu não precisaria sair da Maré para basicamente nada. Eu consigo, né, trabalhar na Maré, eu moro na Maré, eu tenho meu lazer na Maré. Se eu quiser sair para jantar fora, eu janto fora na Maré. Se eu quiser assistir um show de rock ou de música clássica ou de samba ou de funk, eu consigo assistir dentro da Maré. Então isso é uma coisa que para mim é muito importante. O conjunto de favelas da Maré tem uma dimensão de cidade, tanto quando a gente fala de população, pensando que são cerca de 140 mil moradores, quanto a gente fala também de oferta, né, cultural, musical, de serviços, né, principalmente serviços feitos pelas organizações da Maré mesmo, né, a população civil organizada. Eu acho que um ponto negativo é a forma como a sociedade enxerga a Maré e enxerga as favelas como um todo. Quando a gente fala de Maré, muitas das vezes as pessoas pensam, por exemplo, no Parque União, que é a favela onde eu moro, ou pensam na Nova Holanda, né, que é a favela onde a gente está nesse momento, aqui no Centro de Artes da Maré. E aí a mídia, o poder público, as forças, né, de segurança do nosso país criaram um estereótipo muito grande para as favelas, para a Maré, criando uma espécie de medo na sociedade. Quando a gente diz que mora na Maré, quando eu digo que eu moro no Parque União, às vezes as pessoas arregalam os olhos, pensando, nossa, é muito perigoso, como é que você consegue morar lá? Então acho que um ponto negativo é isso. Mas eu não digo internamente, eu digo, o ponto negativo é como e por quê, e é importante a gente pensar sobre isso, a nossa sociedade constrói uma série de estereótipos das favelas, né? A Maré é um conjunto de favelas que tem a maior parte dos seus lares, né, chefiados por mulheres. E aí eu fico pensando muito num olhar, de alguma forma de diálogo, né, entre o que acontece na Maré e o que acontece também em outros espaços da cidade, né, espaços mais elitizados, né. A gente teve um tempo que na internet bombou muito uma discussão sobre as creches parentais, né, espaços de alguma forma de cuidado coletivo e educação coletiva de crianças. Só que aqui na Maré, a gente tem uma coisa até hoje que é muito legal, é que a gente andando pelas ruas, a gente vê umas placas assim, tem uma de frente para minha casa, inclusive, escrito, toma-se conta de crianças. A gente tem uma perspectiva muito coletiva, e eu não tô falando de forma alguma de um lugar romantizado, porque isso muitas vezes parte, inclusive, de uma dor, né? Mas a gente tem uma perspectiva, muitas vezes coletiva, né, de educação. A gente tem uma série de ruazinhas totalmente residenciais com crianças brincando na rua. E aí, as crianças estão brincando na rua e as pessoas sabem que aquela criança é filha da fulana, que mora na casa tal, que mora no andar tal. Então, eu acho que tem uma perspectiva que é muito também de saberes ancestrais, de saberes africanos, de saberes indígenas, né? O professor Renato Nogueira traz muito essa perspectiva, né, da educação da aldeia, né, que para educar uma criança é necessário uma aldeia. E eu entendo que na Maré a gente tem esse processo. Cada uma dessas ruas é de alguma forma uma aldeia, né, uma favela que é uma mulher, que é a Maré, que tem uma primeira moradora, né, que é a mulher, que tem figuras, né, históricas fortíssimas como Marielle Franco, Renata Souza, Eliana Souza. Então, eu acho que isso é muito simbólico, né? É muito forte. E volto a dizer que não é numa perspectiva romantizada, né? De que as mulheres, que coisa linda, sonhadoras, guerreiras. Não tô falando sobre isso. Tô falando que a gente vive ainda numa sociedade machista, misógina, que ainda coloca sobre as mulheres a responsabilidade de cuidar das crianças, né? E aí, como o quadro é esse, infelizmente, a gente encabeça isso também, né? Porque a gente não pode deixar as crianças em situação de abandono e de descuidado. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, né, é esse processo de formação de rede.
Por exemplo, a gente tem a Redes da Maré, que é uma organização da sociedade civil, que tem um trabalho muito grande também voltado para crianças, a partir de uma perspectiva de educação, de arte e cultura, mas que se articula, por exemplo, com os espaços de saúde, com as clínicas da família, com a UPA da Maré. Um outro processo que é muito legal que a gente tem é que a gente tem um conselho tutelar de bom sucesso que atende a área da Maré. Inclusive, a gente tem na Redes da Maré 2 conselheiros tutelares e que fazem esse processo de forma muito respeitosa, cuidadosa e legal, mas que fazem esse processo de acompanhamento das crianças aqui no território. A gente tem uma articulação muito forte também com o CRAS, então é importante pensar como a sociedade civil organizada na Maré vai acionando uma série de dispositivos da própria sociedade civil e do poder público para atuar na garantia de direitos. As situações de conflitos armados, elas trazem uma interferência direta na nossa vida, né? A gente sabe que em várias favelas, né, do Rio de Janeiro e pelo Brasil existe, né, uma ocupação por civis armados. Só que é importante a gente pensar numa perspectiva de política de segurança pública. Existe uma política muito grande, né, que é chamada um pouco de guerra às drogas. E aí, essa política, de alguma forma, serve para justificar operações policiais, serve para justificar um processo de genocídio de populações faveladas, né? De ontem para hoje, né, eu acordei e estava mexendo em redes sociais, eu nem consegui me inteirar muito bem, mas eu vi uma notícia, né, aqui no estado do Rio, né, de uma menina que foi baleada, né, com 5 anos de idade, e no carro da polícia sendo levada para o hospital falou para a mãe: mãe, eu tô indo, eu não vou aguentar. Né, se despediu da mãe depois de ter tomado um tiro, né, num confronto policial. Então, isso é um atravessamento mesmo assim, de vidas, né? A gente teve aqui na Maré um caso muito emblemático, que foi o caso Marcos Vinícius, né, que é filho da Bruna Silva, que inclusive é mobilizadora do eixo de segurança pública aqui da Rede da Maré, né? E o Marcos Vinícius foi assassinado, né, com um tiro indo para a escola, né? E aí ele disse: mãe, como assim eles não viram que eu tava com a camisa da escola? Quando eu cheguei no UPA, o meu filho falou: mãe, eu tomei um tiro do blindado. O blindado não me enxergou não, mãe, com a roupa de escola. Eu falei: meu filho, não fala para você não se cansar. Aí meu filho falando: mãe, mas eles me viram, mãe. Eu tava tentando voltar, não deu tempo, mãe. Foi o estado do Rio de Janeiro que tirou a vida do Marcos Vinícius, meu filho de 14 anos. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto de 3 dias diante da morte do estudante Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos. Ele foi baleado na manhã de hoje durante uma operação das forças de segurança. A família diz que o tiro partiu de um policial civil. O corpo de Marcos Vinícius da Silva foi velado no Palácio da Cidade, uma das sedes da Prefeitura do Rio. Essa é a bandeira do meu filho, a bandeira do Marcos Vinícius vai ser essa aqui, ó. Vai ser com essa bandeira aqui, esse pedacinho de pano, que eu vou pedir justiça, entendeu? Quando acontecem casos como esse, a favela fica totalmente diferente, assim. A gente ficou, quando o Marcos Vinícius morreu, assim, algumas semanas, parecia que a gente estava andando em nuvens, assim, a gente não sabia muito bem como andar, todo mundo, assim, meio avoado, sabe? É uma sensação muito esquisita. Depois que tem operação policial, tem uma coisa que eu fico apavorada, que é um silêncio, né? Geralmente, né, um tiroteio, né, muito intenso. A gente já teve operações, eu já fiquei trancada em casa, sei lá, 15 horas por causa de operação policial. Já aconteceu de abrir a janela, olhar, ter um caveirão no meu portão, falei: eita, aí fecha a janela rápido, sai correndo para dentro de casa. Mas tem esse barulho, né, o barulho dos tiros, o barulho do deslocamento, né, dos agentes. E aí depois fica um silêncio, e é um silêncio realmente ensurdecedor. Porque aí é hora da gente contar os corpos, contar os mortos, entender o que aconteceu, entender se dá para sair de casa, em que condições, e tentar ir se recosturando, se reconstruindo. Já aconteceu da gente estar aqui em campanha, né, isso durante a pandemia, e ter alguns disparos que, né, a gente teve que entender: opa, como é que eu vou fazer? Será que dá para continuar o dia? Eu já fiquei presa, por exemplo, na Lona da Maré por conta de operação policial, tiroteio, não dava para sair.
Acho que todo mundo, né, que mora na Maré já tem, infelizmente, né, desde pequeno, inclusive, alguma história para contar, né, de ter sofrido com esses confrontos. Então, realmente é uma coisa que muda muito e mexe muito com o nosso cotidiano, tanto num aspecto micro quanto num aspecto macro. E aí é importante dizer também que, por exemplo, a Rede da Maré fez um processo histórico, né, de encampar uma ação civil pública da Maré, né, justamente no sentido de garantia do direito a viver, né, porque teve um período que em várias operações eram usados helicópteros enquanto plataforma de tiro. E aí realmente não tem muito para onde a gente correr, porque é uma chuva de balas, né? A bala tá vindo de cima. E isso é muito simbólico, né? Inclusive, quando a gente fala no sentido alegórico, né? É uma chuva de balas, é uma bala que vem de cima, né? Então, a rede já fez uma série de campanhas nesse sentido, né? Por exemplo, também para que não ocorram operações policiais à noite, né? Porque realmente é muito mais inseguro, né? A gente mal consegue enxergar, né, no período da noite, em horário de entrada e saída de escola também, para que não se repitam casos como o do Marcos Vinícius, mas infelizmente, quando a gente fala de segurança pública, o Estado ainda é ameaça. A gente não gostaria que fosse, a gente gostaria realmente que o Estado fosse nosso parceiro nesse sentido, mas infelizmente, né, e aí quando a gente fala numa política, inclusive a nível nacional, a gente vê que o Estado, infelizmente, ainda enxerga, né, as favelas enquanto ameaças, né? Tem uma música do Mano Brown, né, do Racionais MCs, que ele fala de máquina de fazer vilão. E aí eu entendo que muitas vezes o Estado enxerga a favela como esse lugar, né, como uma máquina de fazer vilão. E aí o que você faz com esse vilão, né? Você extermina. Eu soube da morte da Marielle de um jeito muito doido. Eu tava, não lembro exatamente onde, eu lembro muito desse dia, né? E aí ela estava num evento com uma série de mulheres pretas, né? A minha irmã mesmo de sangue, Priscila, estava lá. E aí, né, tem vários grupos de WhatsApp, né, de pessoas, amigos em comum. E aí chegou em um desses grupos a mensagem: gente, mataram a Marielle. E aí eu, como assim, né? E aí não tinha mais notícias, né? E não tinha saído nada na televisão ainda. Então, minha primeira sensação, assim, foi de desespero total. E aí eu tentei ligar para minha irmã, porque ninguém, né, várias pessoas imaginaram que teria sido um atentado, né, ao espaço mesmo da Casa das Pretas. O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro? Aí a gente sentou, eu e vários amigos que já tinham trabalhado com a Marielle, conheciam a Marielle, assim, a gente ficou buscando realmente, assim, alguma explicação. E aí foi horrível, foi uma noite horrível. E hoje faz 1000 dias que a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no Rio de Janeiro. Um ato no centro do Rio, organizado pela Anistia Internacional, chamou atenção para a data e também para a pergunta que ainda está no ar: quem mandou matar a Marielle? E a Marielle estudou no pré-vestibular, né, que deu origem à Redes, era muito ativa, né, em várias atividades aqui da Redes, nos eventos da Redes. Ela tinha ciclos de amizade mesmo, de ter crescido junto com várias pessoas que fundaram a Redes, que trabalham na Redes. Então foi um processo, e aí tô falando num âmbito até mais pessoal, assim, muito dolorido. Politicamente também trouxe muito medo, né? Porque realmente era uma cria da Maré em todos os sentidos possíveis, tanto no sentido de ter nascido, quanto no sentido de ter se formado politicamente e de ter pensado muita coisa para esse território. Então foi assim, um momento de desesperança, assim, sabe? E a gente fala muito sobre isso, mulheres negras no poder, mulheres negras têm que ser fortes, mas assim, eu, Pamela, me senti desesperançada, assim. Fiquei, cara, o que tá acontecendo? Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Mas aí veio esse movimento de tentar respirar de novo. E uma pessoa que eu olhei assim e falei, cara, preciso respirar de novo, foi a Aniele Franco, né, que é a irmã da Mari. Que é uma pessoa que realmente tirou forças, assim, acho que de uma ancestralidade
né? E que me inspirou muito. Vê-la falando, vê-la lutando, vê-la defendendo a memória e a história da irmã dela, né? E uma coisa muito, muito forte para mim que teve foi a gente teve aqui no Centro de Artes o lançamento, né, da dissertação da Marielle em formato de livro. E aí foi para mim assim um respiro, sabe? Ver também um pouco do trabalho dela, do legado dela, voltando aqui para Maré. E tantas pessoas vindo, tantas pessoas emocionadas e tantas pessoas falando o nome da Mari nesse lugar positivo, né? Nesse lugar de alguém que realmente lutou pelas populações de favelas. Então eu acho que assim, foi um processo extremamente dolorido e até hoje não há justiça. Até hoje a gente pergunta quem mandou matar Marielle, mas que Marielle e acho que sempre vai ser um ponto de luz, assim, um ponto de esperança e de vida. A pandemia chegou aqui na Maré, primeiro por uma perspectiva econômica, financeira, e depois que chegaram os casos, né? Por quê? Por exemplo, várias mulheres, inclusive, né, que trabalham como empregadas domésticas, como diaristas, como auxiliar de serviços gerais, foram demitidas, não puderam trabalhar. A gente tem aqui na Maré muitas pessoas que, infelizmente, ainda estão em empregos precarizados, e é importante falar isso, que muitas pessoas pretas, muitas pessoas faveladas ainda estão ocupando espaços de trabalho que são extremamente precarizados e com relações de trabalho extremamente frágeis. Então, quando a gente enfrenta, por exemplo, o início de uma pandemia, são as primeiras pessoas a serem mandadas embora, a não receberem os seus salários ou seus direitos trabalhistas. Então esse foi o primeiro impacto que a gente sentiu, de todo mundo meio desesperado pensando como é que eu vou comer amanhã. Então a gente teve que atuar muito em duas frentes. Uma frente é pensar como cuidar, né, do nosso público, né, e não expor o nosso público à pandemia, então tentando adaptar o máximo possível de atividades a plataformas online, mas é importante dizer que nas favelas do Rio de Janeiro a internet não é um direito que é garantido, então entrar numa videochamada, fazer aulas online não é uma coisa tão simples. Uma outra coisa que é extremamente importante foi a nossa campanha Maré de Não ao Coronavírus, que conduziu o nosso ano de 2020 inteiro, uma campanha onde a gente teve uma série de doações, uma série de parceiros, né, atingindo milhares de famílias aqui no conjunto de favelas da Maré, a partir da doação de cestas básicas, de kits de higiene, de uma série de outras doações. A gente abriu também uma frente de saúde na Rede da Maré, então a gente tem um centro de testagem para que a população da Maré possa fazer o teste de Covid-19, porque no início da pandemia a gente percebeu que os moradores e moradoras da Maré não estavam tendo acesso, então a gente nem aparecia nas estatísticas de casos, né? A gente fala muito, né, que muitas vezes as populações pretas, faveladas, são tratadas apenas como número, mas na pandemia nem como número a gente estava sendo tratado, porque a gente não aparecia nas estatísticas, porque a gente não conseguia acessar os testes. Então a Rede da Maré fez uma série de parcerias com a SAS Brasil, com a Fiocruz, com a Cruz Vermelha, e aí a Rede também fez um investimento muito grande, né, num processo de isolamento seguro. Então a gente tem esse processo de acompanhamento e de oportunizar que os moradores e moradoras da Maré que façam o teste e seja detectado que estão com o vírus Covid-19 possam fazer o seu isolamento de uma forma um pouco mais segura e confortável. A gente tem uma série de kits de materiais como travesseiro, colchão. A gente faz essa parceria, né, com organizações de saúde para que façam esse acompanhamento. Tem a telemedicina, que é um acompanhamento feito virtualmente para saber como é que a pessoa está, quais são os sintomas, teve febre, não teve febre. A gente chegou num ponto de que as organizações da sociedade civil estavam doando EPIs para os profissionais de saúde. Vejam a inversão da coisa, né? A gente vê essas pessoas conservadoras falando, estamos com os valores invertidos. Mas para mim, inversão de valor é isso. É a sociedade civil ter que doar equipamentos de proteção para funcionários da rede pública de saúde. Então, assim, se não fossem as organizações da sociedade civil, eu acho que seria, assim, o caos dentro do caos, sabe? Seria realmente... A gente agora estaria fazendo pesquisa para mapear a fome na Maré, sabe?
porque realmente a gente recebeu uma série de famílias em situação de extrema pobreza, de fome mesmo, né? E assim, o Estado, a política maior que o Estado fez, né, foi o auxílio emergencial, né? Mas que, por exemplo, a gente atendeu uma série de pessoas, né, idosas que não tinham acesso ao aplicativo da Caixa, né, a um computador para poder se inscrever no auxílio emergencial, para receber o auxílio emergencial. Então, sem a sociedade civil, eu imagino que teria sido realmente a barbárie. A Redes é uma instituição majoritariamente feminina, né? Quando a gente está falando da direção, das coordenações de eixos, de todos os espaços de trabalhos da Redes. Mas, para além disso, além de ser uma instituição majoritariamente conduzida por mulheres, é importante dizer que a perspectiva de igualdade de gênero atravessa todos os nossos projetos e processos. Me sinto muito grata nesse lugar. E aí, eu penso muito sobre isso, né? Sobre como me ver falando pode, de alguma forma, inspirar outras mulheres negras a falar. E eu entendo que isso é um pouco da nossa missão também, né? Tem aquele clichê de uma sobe e puxa a outra, né? Mas que eu acho que é importante que saia do clichê e vire uma prática, né? Mulheres que, de alguma forma, traçaram caminhos, assim como Marielle fez, de conseguir falar, conseguir espaço, realmente irem puxando outras. E eu acho que é muito isso da perspectiva de trabalho da Redes. Cada vez mais abrir caminhos, oportunizar espaço e garantir direito para cada vez mais mulheres.